Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou usar o Coluna do Fla para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia do site Coluna do Fla. Sabe aonde assistir ao jogo do Flamengo versus Fluminense pelo Brasileiro? Vai passar na Premier por ser um jogo às 18 horas. O jogo seria hoje, sábado, mas foi transferido para domingo e só o Premier transmite. Pode assistir que vale a pena, é nosso Flamengo. Vamos para a próxima notícia. Leonardo Jardim toma atitude surpreendente antes do jogo Flamengo versus Fluminense. Ele vai acabar com a concentração para esse jogo, para que o Flamengo possa jogar, ir para o jogo. Acho que foi uma conversa ali interna. Acho esse diálogo entre jogador e treinador legal. Acho que partiu dos jogadores pedir para não ter concentração, já que eles viajaram e retornaram agora. O Leonardo Jardim também já tem um controle melhor do elenco, mas dependendo do jogo, o Flamengo precisa sim de concentração, no meu entender, no meu ponto de vista, porque às vezes o universo assim de cada um trabalha a partir quando você se reúne para focar em algo, consegue o resultado. Claro que não precisa todo jogo, acho que o jogo não necessita de concentração. O Flamengo veio bem de viagem, viajou, se concentrou, e o foco do Flamengo acho que é a Libertadores, não é o brasileiro. O brasileiro vai ser uma consequência de resultados até o final do ano. Claro que o Flamengo estiver ali próximo, acho que o melhor análise que eu vi sobre brasileiro de pontos corridos foi do Tite, quando passou pelo Flamengo, que falou: a gente tem que estar entre os cinco melhores, entre os 5 colocados ali, até as 10 últimas rodadas. Chegando às 10 últimas rodadas, ali você tem que tomar a liderança do brasileiro. E essa ideia dele fez muito sentido, concordei claramente, acho que é uma ideia bem pensada. Então você tem que focar nessas competições de mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, que é mais importante. O Flamengo vai jogar contra o Fluminense. Eu creio que o próximo jogo depois do Fluminense seria o time pela Libertadores. Eu vou ver o que eu acho aqui quando eu estou falando, mas eu creio que o próximo jogo do Flamengo seja pela Libertadores, e o Flamengo vai focar nesse jogo da Libertadores. Só confirmando aqui, é isso mesmo. Amanhã e quinta-feira joga contra o Independente Medellín no Rio. Então o Flamengo precisa focar no mata-mata. Acho que vai ter esse clássico, um jogo ruim para jogar, que é ser um clássico, mas acho que o foco para mim tem que ser Libertadores e vencer na Libertadores. Então até fica um suspense na minha cabeça aqui: será que vai entrar com o time reserva para estar poupado para quinta-feira contra o Independente? Apesar de jogar no domingo, tem 2, 3 dias para recuperar os jogadores, mas você sabe que o jogo contra um clássico carioca é bem mais puxado. Então faz todo sentido a ideia do Tite, quando passou pelo Flamengo, o Flamengo ficar entre os 5 colocados ali e na reta final assumir a liderança. Então acho que o foco do Flamengo nesse primeiro momento é a Libertadores e Copa do Brasil, e no final do ano ali, nas 10 de uma rodada, tentar buscar o título. Vamos para mais notícias. Apesar que no mata-mata, como da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo vai ser um bom resultado no primeiro jogo. No segundo jogo você já consegue entrar com um time mais mesclado. Vamos ver. É algo assim que a gente tem que jogar jogo, pensar. Mas eu creio que a concentração para esse jogo contra o Fluminense não é necessária, e sim de quarta para quinta, o jogo contra o Independente Medellín, ali que você tem que dar um foco mais forte. Apesar de ser um clássico, apesar de ter cozação dos dois lados, mas
o foco do Flamengo tem que ser a Libertadores. Bom, papai notícia, apesar que o Fluminense também está na Libertadores. O jogador do Flamengo paga valor milionário e escapa de ter suspensão no futebol. Foi o caso do Emerson Real. Acho que se a justiça condenou e pagou, tem dinheiro, acho que é 650 mil, acho, algo assim. E acho que dinheiro para ele não é problema, o cara ganha muito bem e deve ter vai pagar essa dívida. Teve no nego, paga quanto pode. Então acho que foi isso. Ele recebeu a intimação, falou e vai pagar, não tem muito o que comentar. Vamos para mais notícia: maldição na camisa do Flamengo. Sigo relembra quando acabou a lenta da torcida. É a nova camisa do Flamengo branca, que é a camisa segundo uniforme do Flamengo, que agora estão chamando de primeiro uniforme branco, mas é o uniforme que o Flamengo foi campeão mundial. Espero que esse ano o Flamengo consiga repetir. Já entra uma introdução aí de uma nova camisa, consigo relembrando essa história. Eu espero, acho que esse ano, o que eu espero do Flamengo é esse Mundial Intercontinental, tá chegando a hora. O Flamengo já foi para prorrogação quando o Liverpool. Na outra vez que chegou no Intercontinental não fez uma boa campanha. Não vou colocar esse Mundial de Clubes que a FIFA fez agora. E com o Paris Saint-Germain levou para os pênaltis. Lembrando que o Paris Saint-Germain é o Bambambam. O time de Liverpool, como me pegou, é o Bambambam na época. E agora eles não são, assim, viveu o seu auge. Para mim enfrentou de igual para igual esses dois times quando estava nos seus melhores momentos. Vamos para mais notícia. Flamengo sonda a contratação de lateral da seleção brasileira. O Caio Henrique é um bom nome, jogou pelo Fluminense, Grêmio, começou na base do Atlético de Madrid. Mas o Flamengo ainda tem o Alexandre, que deve se apresentar no final do ano, estão dizendo isso. Tem o Ayrton Lucas, que vem fazendo uma segunda de jogo, vem jogando bem. E tem o Vina, que está emprestado ao River Plate. Vina viveu sua melhor época ali, lesionou, depois da lesão não conseguiu recuperar esse futebol. A gente torce para ele retornar esse futebol, que eu acho que ele é um baita lateral esquerdo, que cabe muito bem no Flamengo. Vamos esperar para ver. Futebol tem muito isso. E Caio Henrique é um bom nome, tem 28 anos. Eu gostei mais do nome do Wellington, em São Paulo. Acho que é um lateral mais novo que o Flamengo poderia trabalhar ele no sentido de como vai ela, de amar o Flamengo, se entregar do Flamengo, esse tempo de adaptação do jogador. Vamos ver, vamos ter paciência. E ver quem o Flamengo vai contratar. O Flamengo tem recurso, tem dinheiro para fazer boas contratações e com certeza deve estar olhando todos os jogadores de vários setores para posição do Flamengo. Tem centroavante, tem lateral esquerdo, o Flamengo vai necessitar. Acho que é uma contratação mais pro ano que vem do que agora pro meio do ano. Acho que agora pro meio do ano o Flamengo tem que trazer um 9 ali para revezar revezar com o Pedro, um 9 que sabe fazer o pivô, sabe, tem a técnica. Vamos ver, acho que o Leonardo Jardim deve pedir uma peça ou outra pro Flamengo, um ponto direita, mas eu acho que ele já está começando a ficar satisfeito com os jogadores que ele tem, Carrascal, Cebolinha, Samuel Lino, Prata, que ele está recuperando, Luiz Araújo, que é um jogador que ele quis levar para o Cruzeiro. Então vamos com calma com questão de contratação. Quando vier, acho que a diretoria vai trabalhar. Ainda também pode contratar jogadores que estão no final de contrato, lá o Tibala,
falar outros nomes também, que eu agora não me lembro, mas Dybala foi um nome que foi falado. Então vamos esperar para ver o Richarlison, acho que acaba o contrato no final, no meio do ano. Para mim tá de olho em contratar. Vamos esperar para ver o que realmente acontece nesse quesito de contratação. Vamos para outra notícia. Jardim Citerrete por reserva do Flamengo. Disposição espetacular, atitude impecável. Sobre Danilo, acho que é assim, é o que eu estou falando, veterano, acabei de falar de contratação, você está um veterano que vem para somar, que vem para ajudar o grupo, mesmo sentando no banco de reserva, sabe que é a importância dele no diálogo, no dia a dia, na convivência do grupo, ajuda, que é a questão da atitude impecável. Disposição, acho que Danilo mostrou esse amor pelo Flamengo, essa entrega pelo Flamengo, principalmente na final da Libertadores. Ele mesmo falou, poderia acabar minha carreira ali, estava realizado, mas algo manteve ele no futebol. Então é um jogador que, mesmo não sendo titular do Flamengo, é chamado para a seleção brasileira. Então você vê como é um jogador de grupo, é um jogador que melhora o grupo. Então é uma pessoa que você quer ter no grupo para ajudar a evolução de uma equipe. Acho que essa é a questão do Danilo. É um lendário no Flamengo, já deixou sua lenda no Flamengo, deixou sua história no Flamengo, melhor falando. Então, é esse jogador que o treinador está se revendo. Leonardo Jardim rasca o verbo sobre atuação de De La Cruz em jogo da Libertadores, do Flamengo versus Cruz pela Libertadores. Todo mundo criticou muito De La Cruz, negócio do joelho e tal, mas mesmo ele entrando fazendo um jogo ou outro, ele é um jogador diferenciado. De La Cruz, acho que pode entrar em jogo, acho que ele não consegue manter a questão de ser titular, mas é um jogador que soma demais ao elenco. Se ele quer ficar no Flamengo, quer ser esse cara, como eu falei do Danilo agora, que ajuda o elenco, que ajuda o grupo em si, é um trabalho que tem que ser feito. Então, é um jogador que, bem usado, tendo inteligência, inteligência em colocar ele em campo, o Flamengo ganha. É um cara que bate falta, tem bom passe, tem visão de jogo, organiza o time taticamente. Então é um jogador que soma ao elenco. E se ele entender esse negócio de ficar no banco e o treinador entender a hora certa de colocar ele como titular ou durante a partida, é um jogador que contribui demais, acho, para o Flamengo. Vamos para outra notícia, a última para fechar. Flamengo vs Fluminense fale desse empate entre Leonardo Jardim e Luiz Zubeldia, acho que é assim que fala. Dois treinadores, ano passado o Cruzeiro empatou com o Fluminense e na final do Carioca empatar, o Flamengo venceu nos pênaltis. Mas são dois treinadores, assim, um já veterano, o outro começando, e é uma disputa também do jogo taticamente. Então, eu creio que o Flamengo tenha mais peças que o Fluminense, uma coisa que eu já vi o Fluminense nos outros jogos. Começa bem os primeiros minutos dos jogos, mas no segundo tempo eles cansam e nessa hora que o Flamengo consegue, os times adversários conseguem jogar futebol. O Fluminense começa com uma intensidade muito forte e depois vai caindo essa intensidade, aí é a hora de partir para cima deles. Acho que no primeiro momento o Flamengo tem que ter controle, ter uma forte marcação para o segundo tempo o Flamengo dominar o jogo. Então, essa visão que eu tenho desse jogo entre Flamengo e Fluminense é isso, nesse jogo tático entre os dois treinadores. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o Flamengo. Lembrando que todas as notícias são do site Coluna do Fla. Ali tem um trabalho jornalístico. Entre, leia a notícia, crie sua própria opinião, faça sua própria análise. Então até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.